Oi, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa lição da revista Betel Adultos, segundo trimestre de 2022. O tema da lição é O Mundo Preparado para o Anticristo, lição 7. Uma lição maravilhosa. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like e compartilhe esse vídeo para nós podermos alcançar mais pessoas. Muitas pessoas estão aprendendo mais e mais da palavra de Deus. E você pode ser esse missionário digital, compartilhando esse vídeo, alcançando almas, alcançando pessoas para aprender mais da palavra de Deus. Eu me chamo Félix Freitas, sou membro coordenador da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus Monte Sinai. Somos pastoreada pelo pastor André. Somos uma igreja filial da Igreja Assembleia de Deus Jardim Paraíso, presidida pelo nosso amado pastor Elias. Se querendo fazer uma visita, teremos uma grande honra em receber você em nossa casa. Sem mais demoras, vamos para a lição? 15 de maio de 2022, lição 7. O mundo preparado para o anticristo. O objetivo da lição é mostrar a preparação para a manifestação do anticristo. Entender que a agenda do anticristo está em curso e despertar para a obediência à palavra de Deus. A introdução diz que o mundo passa por mudanças profundas em todas as áreas, que tem levado o homem a um afastamento de Deus e da sua palavra. Como igreja, cabe a nós sermos luz nessa geração e não perdermos nossas características. Devemos ser luz, devemos ser sal, como diz sempre o autor dessa lição, o pastor William Barros. Deus nos chamou para ser sal e não açúcar do mundo, ser sal. O sal, quando a gente bota na boca, a gente cospe. A gente não aguenta quando bota muito sal na boca, tem que ser temperado na comida. Já açúcar não, então nós vamos ser sal, irmão. As pessoas têm um impacto com a nossa palavra, com a nossa presença. Tópico 1. O mundo preparado para o anticristo. A palavra mundo aparece com variados significados ao longo da Bíblia Sagrada. Pode significar o universo criado por Deus, também significa a vida humana, ou seja, o mundo constituído de pessoas. E finalmente a palavra mundo fala do sistema corrompido pelo pecado. Este sentido mostra a humanidade em rebelião contra Deus e destinada ao juízo vindouro. É sobre este último aspecto que falaremos. Vemos aqui que existem vários aspectos da palavra mundo na Bíblia. E o último aqui, é separado, a humanidade pervertida, a humanidade afastada de Deus. E é sobre este aspecto que iremos comentar nessa lição. Tópico 1. O perigo do relativismo. Vivemos no tempo denominado pelos estudiosos de pós-modernidade ou modernidade tardia. Neste tempo, verdades absolutas, padrões éticos e referências que norteiam o modo de vida das pessoas são substituídas por uma busca frenética da felicidade individual. Significa que cada pessoa tem seu próprio padrão ou verdade. Muito se fala da liquidez das relações humanas, desconstruindo e ressignificando os valores. A igreja, como povo de Deus, com seus valores fundamentados na palavra de Deus, é o que impede e detém o pleno estabelecimento deste relativismo. Por isso mesmo, a igreja tem sido alvo de ataques constantes em nossa sociedade. Uma das frases que o inimigo mais usa hoje em dia, nesses tempos, é: isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso pode. Se te faz feliz, não tem erro. Não está errado se te faz feliz. É o que o inimigo mais tem usado, tanto no mundo, nesse aspecto que nós estamos falando, que é afastado de Deus, como dentro da nossa própria igreja. Irmãos, pasmem isso. Muito na igreja tem ouvido isso. Vamos viver hoje como se não houvesse amanhã. Se te faz feliz, não é errado, não é pecado. Irmãos, eu estou falando isso para você que está me ouvindo agora. Muito cuidado. Esse presente que você acha que é de Deus pode não ser de Deus, pode ser de Satanás para te afastar de Deus.
Cuidado. Eu vejo muitas mulheres por aí, mulheres que outrora eram santas, eram mulheres de oração, eram do círculo de oração, mulheres que subiam a comunidade, evangelizavam, mulheres que quando iam na boca de fumo para evangelizar, para orar, os traficantes tiravam suas armas, botavam de lado e se dobravam o joelho para receber a oração dessas mulheres. Mulheres que eram admiradas como mulheres fervorosas, mulheres de oração, e se afastaram da presença de Deus porque acharam que receberam um presente de Deus que não era presente de Deus, era presente de Satanás. Quem sabe que está passando por isso? Quem está passando por isso sabe o que eu estou falando. Cuidado. Não é porque te faz feliz que não é errado. Não é porque está vindo fácil, inesperadamente, que é de Deus. Cuidado. O inimigo se disfarça em anjo de luz. Se não está na Bíblia, se está indo contra a Bíblia, contra o que a Bíblia fala, contra os princípios de Deus, os princípios da Bíblia, não é de Deus. O princípio de Deus, o decreto de Deus, as características de Deus, os dons de Deus são imutáveis, são incorruptíveis. Nós vimos na lição passada que o trono de Deus é diferente do trono humano. Ele não se corrompe, ele não se desgasta, ele é eterno. Então cuidado, varão, cuidado, varoa, cuidado com quem você tem andado, cuidado com as conversas que você tem ouvido, cuidado no meio de aonde você está se assentando. A conversa de vocês tem que ser em oração, tem que ser conversas sadias, tem que ser conversas bíblicas, conversas que edifiquem, conversas que salvem. Cuidado, muito cuidado. Não troque a sua salvação, pelo amor de Deus, não troque a sua salvação por momentos de prazeres, momentos que passam. Cuidado, não troque sua família, seu esposo, sua família, sua esposa, seus filhos. Não troque a admiração que seus filhos têm por você por momentos vazios, por presentes de Satanás que você acha que é de Deus. O diabo, ele prepara um prato lindo, maravilhoso, principalmente quando você está morrendo de fome, principalmente quando você está com um problema familiar, principalmente quando você está com um problema na igreja, principalmente quando você está com um problema emocional. Ele prepara um prato lindo, mas cabe a você se sentar na mesa para comer ou não. Você tem a escolha, Deus te deu a escolha de não sentar na mesa e comer, e permanecer em jejum, buscando mais de Deus. Pelo que eu te faço de coração, se mantenha íntegro, se mantenha luz e sal, porque o noivo já está vindo, está às portas, as trombetas já estão a ser preparadas para ser tocada. Não se corrompa, não suje suas vestes, por favor. É um apelo que eu te faço, clamando pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Vigia. Tópico 1.2. Doutores segundo suas próprias concupiscências. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para ser doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Temos testemunhado esta profecia e está se cumprindo em nossos dias. Vivemos em um tempo onde teorias e fábulas impossíveis de se provar ganham status de verdade absoluta e são difundidas por pseudo-especialistas, ganhando assim aspecto sério e confiável. Irmãos, por que sempre eu inicio meu vídeo, todos os meus vídeos eu inicio me apresentando? Eu boto meu nome, eu falo meu nome para você, eu me chamo Félix Freitas. Eu falo qual é a minha função na igreja. Eu sou coordenador da Escola Bíblica Dominical. Eu congrego numa igreja que não é um movimento, uma igreja que tem raiz. Igreja Assembleia de Deus, Monte Sinai. Tem um pastor André. Nós somos filiais, nós temos uma mãe, nós temos um teto, que é a Igreja Assembleia de Deus, Jardim Paraíso. Os irmãos podem pesquisar que vão achar o pastor Elias, o pastor de nome, o pastor íntegro. Ele está ali pastoreando, ele conhece cada uma das suas ovelhas. Nós nos reunimos com ele todo mês, temos reuniões de obreiros, nos reunimos com ele, aprendemos, temos culto de doutrina, temos raiz. Por que
eu prezo, eu friso sempre nos meus vídeos isso, irmão, porque uma árvore tem que ter raiz para que não seja derrubada por vento. Porque uma casa tem que ser fundada na rocha, tem que ser cavada, tem que ser fundada na rocha. Então eu tenho raiz, eu pertenço a uma igreja, eu não sou mais um youtuber, um pregador de youtuber, um teólogo de youtuber, não. Eu faço seminário no IB, do nosso polo lá no Jardim Paraíso, eu faço seminário no IB. Então eu tenho uma raiz, eu tenho um princípio, eu tenho um alicerce que eu sigo, para quem eu respondo. Se eu falar alguma coisa errada, eu não sou livre, eu posso errar em alguma coisa. Se eu falar alguma coisa errada, eu tenho quem pode me cobrar, quem pode me ensinar, quem pode me ajudar. Então é muito importante nesse vídeo. Muitos hoje em dia estão aparecendo aí com achismos, com fábulas, trazendo muitas coisas que não estão na Bíblia, contra a Bíblia, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, que a Bíblia tem que ser reescrita, que já está ultrapassada. Não, a palavra de Deus nunca vai ser ultrapassada. Ela foi e sempre será atualíssima para a nossa vida. Tem uma história que eu certa vez estava com o estimado pastor Josias Figueiredo, que já está na glória, que nós estávamos na porta da igreja, no pátio da igreja batista Boas Novas, lá no bairro Santa Maria, em Belfor Roxo. Nós estávamos lá esperando, estava no intervalo do culto da noite, acabada a Unijovem, eu era o líder da Unijovem, nós estávamos lá aguardando o início do culto. E eu chamei a atenção dele para observar um cachorro que estava lá sentado. O cachorro se coçava, saía e ia para outro canto lá do pátio. Então ele sentava, se enrolava, deitava, dormia. Daqui a pouco ele acordava, começava a se coçar de novo e saía daquele canto e ia para o outro. Eu falei, pastor, você está observando aquele cachorro? Ele olhou, né? Cachorro caramelo, vira-lata, não. Observa só a atitude dele. O pastor ficou observando, só, ele está se coçando por dentro, então, cachorro. Mas o problema é que ele acha que a pulga está no local. Por isso que ele se muda do local, vai para o outro. Se muda de outro local, vai para o outro, porque ele acha que a pulga está no local e não nele. E muitos dos crentes hoje em dia, nesse século, estão assim. Está numa igreja, lá não se sente bem, porque nessa igreja não dá o glória, não grita, não pula no poder, no sapateiro. Nessa igreja é fria, eu vou para outra igreja. Chega na outra igreja, essa igreja só grita, só pula, só canta, não tem o ensino da palavra. Sai, vai para outra igreja. Nessa igreja aqui é só palavra, não tem um louvor. Não queria assim, vai mudando de igreja para igreja. Sendo que o erro está nele, a pulga está nele. E como uma diaconisa nossa disse na EBD, que muitas vezes ele não vai resolver o problema, ainda leva a pulga para aquele lugar, entendeu? Ele pega o erro dele, os problemas dele ainda deixa naquela igreja que ele foi e saiu. Deixa a igreja pior do que estava, pelo aspecto que ele achou que estava, entendeu, irmãos? Então, muitos desses séculos estão aqui, como esse tópico disse, procurando palavras que se adequem ao que ele quer ouvir, palavras doces, fábulas. Ele não quer se corrigir, ele não quer se acertar para poder fazer parte do reino de Deus. Ele quer que o reino de Deus mude. Irmãos, a porta continua estreita, a porta não vai ser alargada, o caminho continua sendo um e único, que é Jesus Cristo. Não tem outro caminho para ir para o céu, não tem outras portas, só existe uma porta, a porta estreita, só existe um caminho da salvação, não tem outro. Não adianta achismo, não adianta fábulas, não adianta sonhos, revelações. É Jesus Cristo, a palavra de Deus, você se converter, você se acertar, você se santificar, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Tópico 1.3. A agenda do anticristo em curso. Há uma agenda em curso que, de forma global, age para que as nações aceitem pautas que incluem, entre outras coisas, o aborto, liberação de drogas, etc. Neste movimento global, as características nacionais de cada povo têm pouca importância. O homem de nosso século, o homem de nosso tempo, está sendo desconstruído e preparado para ser um cidadão do mundo, pensando e agindo segundo valores e padrões estabelecidos por órgãos mundiais, baseados na suposta ideia de igualdade de direitos humanos. Irmãos, coisa mais certa que essa. Eu já
falei isso uma vez, não foi revelação, mas é coisas que eu ando vendo. A nossa igreja sofrerá muitas perseguições. Por quê? Porque os padrões, os princípios humanos estão mudando. E esses princípios, esses valores humanos do mundo vai querer ser estabelecido em nossa igreja. Vão querer que nós realizemos casamentos que a nossa Bíblia diz que não pode haver, uniões que a nossa igreja diz que não pode haver, a nossa Bíblia diz que não pode haver. Vão querer que nós aceitemos coisas que nós sabemos que é pecado, que é contra o princípio divino, o princípio de Deus, o princípio cristão. E com isso, aquelas igrejas, aqueles pastores sérios, aqueles irmãos sérios que se negarem a aceitar esse decreto do mundo, o decreto do anticristo, que está na agenda do anticristo, serão perseguidos, serão taxados, serão fechados, serão presos. Nós já vemos muitos pastores por aí que estão sendo processados, porque eles pregam coisas que o mundo acha que é ódio, que o mundo acha que é errado. Então, irmãos, se preparem. Aquele que realmente é de Cristo vai sofrer perseguição. O mundo não aceita. O anticristo está aí com a agenda preparada, independente de qual local que seja, qual bairro que seja, ele está preparando sua agenda e vai querer nos atacar de frente. O inimigo não brinca de ser inimigo. Eu aprendi que um dos significados da palavra mundo na Bíblia é o sistema corrompido pelo pecado. Este sentido mostra a humanidade em rebelião contra Deus e destinada ao juízo vindouro. Tópico 2. A desconstrução do ser humano. O homem pós-moderno caminha dentro de um processo sistemático de desconstrução dos valores e princípios cristãos, como nunca se viu. O apóstolo Paulo escreveu que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A igreja, como corpo de Cristo, precisa influenciar e ser luz neste tempo de trevas. Irmãos, o certo está se tornando errado e o errado está se tornando certo. Mas mesmo que todo mundo diga que o errado é o certo, ele nunca vai ser. Então não é porque todo mundo está fazendo, como diz, sempre minha mãe diz, não é porque todo mundo faz que você vai fazer, porque você não é todo mundo. Então não é porque o mundo todo está fazendo, não é porque o mundo quer liberar o aborto, liberar as drogas, que é o certo, que Deus está aceitando, não. A palavra do povo, a palavra do mundo não é a palavra de Deus. Isso aí é um provérbio demoníaco. Não, nunca será. A palavra de Deus é a Bíblia, é a palavra de Deus. O mundo é sempre contra a Bíblia, irmãos. Então, a palavra de Deus, não, o mundo não é a palavra de Deus. Não é porque o mundo faz, todo mundo faz que está certo. Não, o que está na Bíblia, que o Espírito Santo nos revela que é o certo. Então, vamos ficar sempre firmes nos princípios. Liberdade sem limite não é liberdade, é libertinagem. A liberdade, para ser completa, necessita, precisa ter limites. Limites bíblicos, limites divinos. Tópico 2.1. A desconstrução da família. A família é o principal alvo de ataques do inimigo em nosso tempo. A relativação dos papéis familiares, onde palavras como pai e mãe deixam de ter peso e valor, visa enfraquecer a família, que é a célula máter da sociedade, consequentemente preparando para o domínio do anticristo. Repleto de incertezas, o homem de nosso tempo vive uma crise de identidade que só a palavra de Deus pode salvá-lo, já que nela estão definidos e delineados os papéis sociais e familiares. De um antigo professor sempre ouvia falar que um casamento forte produz uma família forte e famílias fortes produzem uma sociedade forte. A agenda do anticristo visa a destruição da família tradicional. Nunca mais foi tanto falado como hoje que o casamento é uma instituição falida. Não só no mundo, pasmem, até dentro da nossa igreja eu já ouvi crentes falando contra o casamento. Uma vez eu estava com um grupo de irmãos e eles estavam tudo falando mal do casamento. Que se eu soubesse que esse reconhecido não tinha casado. Que feliz foi não sei quem que não casou. Que se eu casar eu não caso mais, se eu separar eu não caso mais. E eu fiquei só ouvindo aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu do nada falei, irmãos, nós, engraçado, né? Nós somos crentes, estamos falando mal do casamento aqui. E tem muitas pessoas ímpias que não são crentes, que dariam tudo, estão lutando, estão querendo mudar lei para que possam ter casamento entre eles.
e principalmente que sejam celebrados nas igrejas do casamento. Eles são ímpios, eles nós condenamos, nós falamos maus, falamos que não vai para o céu e estão querendo fazer parte do casamento, uma instituição criada por Deus. E nós que somos luz, nós que somos de Deus, estamos falando contra. Interessante isso. É bem que diz a Bíblia que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Naquela hora a máscara caiu, naquela hora ficou aquele constrangimento e eles viram que eles estavam falando besteira, estavam pecando, estavam indo contra o que a Bíblia ensina. Então vamos ter muito cuidado, que é isso que o inimigo vem plantando. O inimigo não chega assim de uma vez batendo, não, ele vai com calma, ele vai semeando, ele vai jogando semente à noite, quando o vigia está dormindo, para de manhã brotar a semente do joio e não ter como separar, isso acaba com a plantação se for tirada. Então muito cuidado com o que você pensa, com o que você fala, com o que você tem ouvido, você tem se guiado, muito cuidado mesmo. Pode ser palavras malignas, o inimigo está usando você, usando a tua boca, como ele usou a boca daquele apóstolo, daquele discípulo de Cristo. Cuidado, muito cuidado. O inimigo, mais do que nunca, ele está atacando a família, acabando com a família, desestruturando a família, acabando o respeito do filho com o pai, porque ele sabe que se o filho honrar o pai e a mãe, ele vai viver muito tempo, viver bem. O inimigo não quer isso, ele quer destruir você, ele quer destruir a imagem e semelhança de Deus. Então, o princípio que ele ataca mesmo é a família. Muito cuidado, vamos preservar nossa família, vamos cuidar da nossa família, da saúde da nossa família, vamos gastar mais tempo com a nossa família, mas eu não tenho dinheiro para levar irmãos, ir numa praça, sentar no banco, não custa dinheiro. Você sentar na hora da mesa da refeição, você fala para sua esposa que a ama, você dá um elogio para sua esposa, dá um elogio para sua esposa, ele vem cansado do serviço, escutou tanta reclamação do patrão, tanto aborrecimento na condução, chegou em casa que ele quer a paz, e você chega para ele e fala que estava com saudade, que ama, você tem orgulho dele. Olha só, o homem se sente o super-homem, ele vai renovar o ânimo dele, vai ficar renovado, como se tivesse acabado de acordar, e vai se sentir feliz porque tem alguém que admira ele, seu filho. Quanto tempo que ele não escuta o elogio seu? Quanto tempo? Muitas vezes tem que ir numa rede social para ficar tendo likes, admirações de amigos virtuais, e os próprios amigos ali, os pais, não elogiam, não falam que o ama, que tem orgulho dele, que ele é um filho que pediu a Deus, que ele é herança de Deus, que ele é bênção. Fale isso para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos. Ame mais, gaste mais seu tempo, porque o inimigo ele não brinca de ser inimigo e ele ataca a sua família 24 horas por dia. Quando você não está presente, ele está lhe atacando. Então, quando você estiver presente, tome conta, preserve. Quando não estiver presente, ore pela sua família, dobre o seu joelho, gaste tempo pela sua família. Você é responsável pela sua família. Deus colocou ele em sua mão, o seu mordomo. Não enterre, não gaste. Preserve, faça ela crescer. Quando o Senhor vier olhar sua mão, querer ver o que você fez com aquilo que ele colocou na sua mão para você guardar o talento, você mostrar que ele cresceu, que ele progrediu. A sua família é um desses talentos, um desses dons. Cuide dele, faça prosperar, faça crescer. Tópico 2.2. A destruição emocional psicológica. O ser humano foi feito para se relacionar com Deus e ser feliz em sua presença. Com o afastamento de Deus e de seus princípios, conforme observados em sua palavra, cresce na sociedade assustadoramente os problemas psicológicos. Estamos diante de uma geração que em grande parte tem sérios problemas para dormir, passa por graves distúrbios alimentares e de comportamento. Segundo artigos da Veja Saúde, doenças como síndrome do pânico, ansiedade e depressão estão levando até mesmo os mais jovens às clínicas de tratamento psiquiátrico. Segundo o artigo da CNN Brasil, com a pandemia que atingiu agora o mundo, estes problemas foram potencializados, o que permite prever que quando a grande tribulação começar, o anticristo encontrará o mundo fragilizado e com medo. Quadro perfeito para um dominador totalitário. Irmãos, eu nunca vi tanta gente com depressão, com crise de ansiedade como tem visto. Adolescentes
crianças com crise de ansiedade. Na minha época a gente não tinha tanta coisa assim, porque, vamos ver pelo lado espiritual, eu lembro da minha avó que não deixava a gente comer, tomar café, comer sem fazer uma oração. Não deixava a gente dormir sem fazer uma oração. E quando a gente acordava, a primeira coisa que a gente fazia era orar. Meu pai, que quando eu fazia alguma coisa errada, quando eu não ia bem na escola, meu pai me colocava de castigo estudando o livro da Bíblia. E meu pai estava afastado da igreja, mas ele tinha o princípio da Bíblia. E meu pai botava para estudar o livro da Bíblia e depois me perguntava sobre quem é o autor, quem foi que escreveu esse livro, falou sobre o quê, como que foi o final, me conta aí o que você aprendeu. Ele fazia questionário, eu tinha que estudar, não só ler não, tinha que ler e estudar o livro da Bíblia. Eu adolescente, então eu andava na linha direita, para mim era terrível ter que ficar sentado ali 2 horas estudando e depois ser perguntado por ele. Se eu não passasse nas perguntas dele no questionário, eu voltava para estudar de novo. E se pela segunda vez eu não passasse, ele dava outro livro. Irmãos, muitas vezes eu ficava o dia todo na Bíblia. Castigo santo, glória a Deus, muito obrigado por meu pai ter feito isso comigo. Mas nós vimos que hoje em dia não, irmão. As pessoas ficam mais no mundo virtual, onde tudo pode, tudo é maravilhoso, tudo é legal. Quando vem um problema real, não tem estrutura para suportar, porque não passa pelo crescimento, não passa pelo processo de fortificação. Então nós devemos cuidar mais do espiritual, cuidar dos nossos filhos, fazer ele, contar a história da Bíblia, o que esses autores da Bíblia passaram, enfrentaram e conseguiram vencer com a ajuda de Deus, com a ajuda da oração, com a ajuda da fé em Deus. Vamos cuidar mais do nosso espiritual, do nosso emocional. O homem, segundo estudos, ele tem 3 lados: o físico, o emocional, e a alma, o espiritual. Então o homem tem esses 3, não tem como você querer matar a sua fome só bebendo água, não tem como, você não vai se alimentar só de água, e não tem como você matar a sede só comendo. Eu tô com sede, morrendo de sede já, e eu chegar lá, pegar um pedaço de pão, pegar um pedaço de carne, matar minha sede, eu não vou. Para matar minha sede tem que beber água, para matar minha fome tem que comer, para me alimentar espiritualmente tem que orar, tem que buscar Deus, tem que ler a Bíblia, tem que estar buscando a Deus. E para cuidar do emocional tem que estar com esses três pilares bem firmes, e principalmente com fé em Deus, alimentando o lado espiritual. Não tem como só cuidar da minha saúde se eu deixar esse buraco, esse vazio que somente Cristo, somente Deus pode preencher. Tópico 2.3: urgente necessidade da palavra de Deus. O papel da igreja e da família neste momento crítico é fundamental, já que é a única resistência a tudo que se vê. Irmãos, resumir nesse tópico aqui, o quadro é desesperador. Nós vemos que o homem está passando por desestrutura familiar, desestrutura emocional, desestrutura psicológica, desestrutura de identidade, homens que não se portam mais como homens. Eu digo isso em atitude de homem, de palavra, de integridade, de firmeza, e muitas mulheres que não se portam mais com atitude de mulheres que estão entregues, fazendo o que somente os homens faziam antigamente, que era entregue aos vícios, que é entregue à preguiça, que é entregue à leviandade, à prostituição, assim, a traições, coisas que eram mais comuns aos homens, hoje em dia estão se tornando mais comuns ainda a mulheres, e filhos que não respeitam pais, que não respeitam idosos, que não respeitam a si próprio. Tem uma degradação, está se acabando. E a igreja entra agora com esse papel importante de reconstruir esses valores. A igreja tem que ser realmente um farol nessa escuridão. A igreja tem que ser um bálsamo, tem que iluminar, tem que salgar, tem que mostrar o caminho, alinhar as pessoas para seguir esse caminho. Muitas igrejas que estão em comunidades, estão em lugares aí que não fazem a diferença. Devemos fazer diferença, não temos que ser só mais um templo ali que canta bonito, que prega, que está cheio, não, irmão. Que o estacionamento está cheio de carro, não. Que os bancos estão cheios de pessoas sentadas, não. Temos que ser igrejas que fazem a diferença, que tocam, que reestruturam a família, que levanta o pecador, aqueles que eram entregues aos vícios, entregues às drogas,
se convertam e mudem de verdade, que sejam novas pessoas, que famílias se reestruturem. Devemos ser a diferença, fazer a diferença, sermos a igreja realmente a noiva de Cristo. Eu aprendi que, uma vez que estamos vivendo um processo sistemático de desconstrução dos valores e princípios cristãos, a igreja, como corpo de Cristo, precisa influenciar e ser luz neste tempo de trevas. Tópico 3. Não vos conformeis com este mundo. Ao lermos Romanos 12, temos aqui uma advertência e admoestação importantes para a igreja de Cristo. A tinta ainda parece fresca diante da forma tremenda e atual como Deus fala com sua noiva, em sua mensagem e conteúdo. Assim mesmo é toda a palavra de Deus. Como que eu disse antes, irmãos? A palavra de Deus continua atual, continua precisa e atual. Ela se renova a cada dia. Então a tinta ainda continua fresca, como se tivesse acabado de ser escrita. Tópico 3.1. Não aceite a forma do mundo. A ideia de conformar em Romanos 12.2 vai além da mera aceitação ou conformação com os padrões deturpados desse mundo. Mostra um alerta urgente ao povo de Deus, já que no verso 1 Paulo escreve: rogo-vos, pois, irmãos, deixando claro que Deus está falando com a sua igreja e não com o mundo neste momento. Ao escrever e não vos conformeis com este mundo, Deus está literalmente dizendo: não aceite a forma do mundo, ou não fique igual ao mundo. Vemos, portanto, que um dos maiores riscos que corremos neste momento é o de estarmos dentro da igreja, mas pensarmos e agirmos conforme os padrões deste mundo. Quando, vou deixar a coisa aqui bem clara, bem firme. Se não gostar, irmãos, podem parar o vídeo, podem deixar de me seguir. Mas eu não posso deixar de falar a verdade, porque o Espírito Santo que habita em mim, ele diz a verdade. Ele não gosta de mentira, não gosta de meio a palavras. Quando uma pessoa se converte, uma pessoa vem para a igreja, ele quer encontrar algo diferente. Ele quer se converter, ele está buscando a igreja porque o mundo não interessa mais, ele não está aguentando mais o mundo, ele quer ser diferente. E ele chega na igreja e encontra um ambiente igual no mundo, com fofocas, com intrigas, com disse-me-disse, com suvina, que isso? Com mentiras, que isso? E muitos ali piores do que outros ele conheciam. Não pode ser assim. Nós somos um povo santo, temos um Senhor santo, não podemos ser igual ao mundo, somos santos. Santo significa separado. Então, quando uma pessoa chega na igreja, um visitante chega na igreja, ele tem que começar a sentir a diferença onde? Quando ele senta na pregação, nos louvores? Não, ele tem que começar a encontrar a diferença na porta da igreja. Um diácono, um trabalhador, um irmãozinho, uma irmãzinha que estiver ali na porta da igreja tem que sentir a diferença, um apertar de mão verdadeiro, um sorriso, um acompanhamento até ele sentar no banco e as pessoas ali receberem bem. Não importa o que a pessoa seja, como ela esteja vestida, não importa qual seja a situação da pessoa, a casa da pessoa, não importa, mas a pessoa ser recebida por igualdade, ser recebida com amor. A maior pregação do evangelho é o amor, a pessoa ser recebida com carinho. É ali, quando sentar no banco, as pessoas conversar, as pessoas receber bem, as pessoas tratar bem. Pronto, ali ele já sente um ambiente diferente do mundo que só condena, que só oprime, que só aponta, que só quer dar as coisas com interesse. Então nós devemos ser diferentes já ali. Na hora que a pessoa coloca o pé na entrada da igreja, ele já sentia a diferença. Devemos ser diferentes, devemos ser sal do mundo e não açúcar. Gravem isso, por favor. Vamos ser diferentes a partir de hoje. Se não estamos sendo, vamos ser agora, a partir de hoje, ser diferentes. Não vamos desigualar o mundo. Nós não devemos mudar para que as pessoas venham para a igreja. Não, o mundo que tem que mudar quando vier para a igreja. Por favor, não me importa uma igreja inchada, eu quero uma igreja crescida, uma igreja madura. O Espírito Santo, ele busca aqueles que o adorem espírito e verdade. Ele não procura aqueles que o adoram por adorar, aqueles que o adoram por aparência. Espírito e em verdade.
E outra coisa que eu quero deixar aqui para concluir é não aceitar a forma do mundo. Nós vemos quando colocamos eu já fui padeiro, né? Quando colocava um pão, um bolo num tabuleiro, numa forma, era para quê? Para moldar, para aquela massa ela ser moldada naquela forma. Tinha forma quadrada, tinha forma redonda, tinha forma de bolo inglês, né? Que é igual um vulcão assim, né? Uma montanha, até aqui ficava aquele. Então o bolo, a massa ia se moldar naquela forma. Então nós não podemos ser moldados pela forma do mundo de maneira nenhuma. Um mundo que tem que ser moldado na nossa forma, na forma santa, num vaso santo. Isso que nós devemos mostrar ao mundo, que nós podemos estar aqui caminhando no mundo, mas não somos moldados por ele. Nossa forma é diferente. Tópico 3.2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aprendemos na Bíblia que somos transformados pelo Espírito Santo para vivermos uma vida nova em Cristo. Somos exortados pelo Espírito Santo sobre a transformação pela renovação da mente. Isso nos ensina duas coisas muito importantes na vida cristã. Não pode haver transformação na vida de uma pessoa que não quer mudar. Israel, em sua trajetória no deserto, é um triste exemplo disso. Essa transformação só é possível através do processo de renovo, forma de pensar. Significa que na vida somos mais do que o que comemos, somos o que pensamos. Somos exortados por Deus a abandonar a antiga forma de viver e renovar nossa forma de pensar. Devemos renovar, devemos ser novas pessoas, nova criatura. Eu conheci um rapaz que ele falava com muitas gírias, que ele bebia. Irmãos, o jeito dele falar já me irritava, aquele forma de falar, de malandragem, de gíria. Ele era muito chato, muito chato. Eu não vou descrever o nome dele aqui, mas ele sabe quem é. E ele sumiu da comunidade, sumiu. Eu tinha um comércio na época, ele sumiu. E quando ele apareceu, ele veio mudado. A primeira coisa que eu olhei foi a roupa dele, que era diferente. Ele estava com a roupa social, diferente, com um sorriso no rosto, um brilho no olhar, estava com a Bíblia embaixo do braço. E não foi só isso. A linguagem dele era outra, não tinha aquelas gírias, aquela palavra arrastada, aquela malandragem, aquele gingado, não. Ele era uma pessoa diferente. E quando ele chegou para mim, apertou minha mão, deu a paz do Senhor. Meu Deus, que diferença! Ali nós notamos que houve uma mudança interior e exterior. Ali já dava o testemunho dele. E ele mesmo chegou para mim e falou: poxa, era muito chato. Quando eu falava, eu perturbava o Senhor Deus aí. Não sei como o Senhor aguentava, era muito chato. Eu falei: você era muito chato. Graças a Deus você mudou, você é uma nova pessoa. Irmãos, devemos mudar. E não é porque eu estou na igreja, o que importa é o coração. Deus conhece meu coração e não interessa, eu posso fazer o que quiser e Deus olha meu coração. A igreja não é açougue, a igreja não é abatedouro, não importa o seu coração não, importa as suas atitudes. Você representa um templo, você representa uma comunidade santa, eu represento a minha igreja. Se eu fizer alguma coisa de errado, se eu falar uma palavra de baixo calão, se eu agredir alguém na rua, se eu agredir meus filhos, minha esposa, eu vou estar sendo apontado como um crente da igreja, lá do pastor tal, e estou fazendo isso. E ele, crente daquela igreja, ele é trabalhador daquela igreja e está fazendo isso. Irmãos, então nós devemos nos portar, nos policiar, porque eu não levo somente o meu nome, eu levo também minha identidade de cristão, eu levo a identidade de Cristo como noivo de Cristo. Se cuide como você se veste, se cuide como você se fala. Seja uma testemunha verdadeira, você tem que ser responsável por aquilo que você vive. Tópico 3.3. A obediência a Cristo reflete em todas as áreas da vida. Corremos o risco de ser uma geração que fala de milagres e curas como se fosse algo do passado e conhecermos conceitos sobre avivamentos, mas não vivenciá-los, caso não vivamos o autêntico renovo em nosso entendimento. Não precisamos de teóricos da fé, mas de praticantes. A proposta de Deus para o cristão não é que sejamos a geração da teoria, mas da prática, que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Irmãos, eu vou deixar aqui um pensamento, aqui uma passagem que eu escutei uma vez, que estava um irmão que estava num grande
conferência, uma grande conferência, e lá ele estava sentindo a presença do Espírito Santo e aquela presença de Deus, aquele culto maravilhoso. E ele, naquele momento ele chegou e falou: Deus, puxa, bem que o Senhor podia demonstrar aqui, fazer igual o Senhor fez com Elias, o fogo descer, manifestar o teu poder aqui, um fogo descer aqui no altar, seria maravilhoso. E ele ficou esperando isso, e isso e ele ficou indagando: puxa, por que Deus fez isso? Nesse mesmo momento Deus respondeu seu coração. Onde Elias estava? O que Elias estava fazendo para o fogo descer? Ele estava desafiando os profetas de Baal. E vocês têm desafiado profetas desse século? Os falsos profetas desse século? Vocês têm desafiado os demônios? Vocês têm desafiado o inferno? Vocês têm desafiado o mundo? Ou vocês têm sido coniventes com o mundo? Têm sido mornos? Têm sido medíocres, né? Na média? Têm sido relevantes? Têm sido transigentes? Então, se nós queremos que o poder de Deus se manifeste, devemos fazer coisas, devemos passar pelo processo, devemos pagar o preço, devemos desafiar o inimigo. Deus não te deixará vazio. Se passares pelo fogo, quando passares pelo fogo, não se queimareis, quando passares pela água, não te afogareis, porque o Senhor dos Exércitos estará conosco. Não é se, não é se, não é uma coisa que pode acontecer, é que vai acontecer. Se você seguir a Cristo, se você fizer o seu papel de crente, você inevitavelmente terá que passar por fogo, inevitavelmente terá que passar por águas profundas, terá que passar por problemas, por dificuldades, por perseguições. Com certeza, nesse momento, o Espírito Santo de Deus estará contigo, ele te guiando, te protegendo, te consolando. Mas para isso, você tem que verdadeiramente ser um discípulo de Cristo, um seguidor, um cumpridor, não só na teoria, mas na prática, colocar na prática aquilo que você lê na Bíblia. Eu aprendi que, ao lermos Romanos 12, temos advertência e admoestação importantes para a Igreja de Cristo. Conclusão. Chegou no final. Opa, mais uma lição. Estamos quase acabando já esse trimestre. Estamos aprendendo muito. Tem sido muita valia essa lição para mim. Eu tenho aprendido muito com os irmãos, muito com a palavra de Deus. Diante dos grandes desafios deste tempo que vivemos, devemos nos manter firmes na palavra de Deus, pois é nela, em conjunto com a ação do Espírito Santo, que encontramos e mantemos nossa identidade e características. Irmão, devemos estar sempre firmes na palavra de Deus, sempre firmes, aprendendo mais de Deus. Devemos estar sempre alimentados. O alimento é aqui, a palavra de Deus alimenta. Vocês já tentaram ficar 2 dias sem comer, 3 dias sem comer? Tremendo, o corpo sente falta, não dá. 1 dia sem comer, me dá logo dor de cabeça, irmãos. É terrível. E quantas vezes nós deixamos sem nos alimentarmos espiritualmente? Quantos dias? Não podemos passar 1 dia sem se alimentar. Devemos nos alimentar espiritualmente da palavra de Deus, de manhã, de tarde, de noite. Sempre estar alimentado, sempre forte, bem nutrido, para podermos resistir o dia à noite. Ter energia armazenada para quando vier as provações nós passarmos sereno pelas provações. O motivo de oração é que nós oremos pela firmeza e perseverança aos princípios da palavra de Deus. Descobri nesse momento. Vamos orar, vamos conversar com o Pai. Senhor Deus, Pai maravilhoso, eu te peço, Senhor, nesse momento, que o Senhor nos dê firmeza e perseverança aos seus princípios, meu Pai, aos princípios da Tua Palavra. Que nós não venhamos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós possamos estar firmes e constantes, sempre seguindo os seus passos. Que nós não venhamos nos corromper com esse mundo, que nós não venhamos, meu Pai, nos animar, nos deixarmos ser levados pelas palavras da moda, mas que nós possamos estar sempre firmes em seus princípios imutáveis, meu Pai. Que nós possamos estar sempre nos alimentando da Tua Palavra, que nós possamos ser fiéis, ser sal e luz, ser farol, que nós possamos realmente ser santo e diferente desse mundo aí, meu Pai.
Ó, meu Pai Celeste, nos abençoa, nos proteja com tua santa mão, hoje, agora e sempre. Amém e amém. Vamos estar sempre firmes e constantes. O noivo já está vindo para nos buscar. Vamos estar preparados. E vamos para EBD. Vamos aprender mais da palavra de Deus. Venha para EBD, porque a EBD é você.